Paz do Senhor Jesus, aqui quem está falando é o apóstolo Bruno e eu tenho mais um ensinamento hoje para você, tá bom? Hoje eu quero ensinar a dirigir um culto. Como dirigir um culto na igreja evangélica? A estrutura de um culto nas igrejas evangélicas funciona mais ou menos assim: é oração introdutória, louvor de abertura, palavra introdutória, oportunidades, palavra ofertória, oração para o preleitor, entra-se o preleitor, após o preleitor, oração final e bênção apostólica. Então, essa é a estrutura de um culto na Igreja Evangélica Nova Visão. Eu falei Igreja Evangélica Nova Visão é a minha igreja, né? Mas é uma estrutura de um culto para qualquer igreja, né? É para qualquer igreja. Igreja evangélica, eu tenho 15 anos de evangelho, né? E praticamente todas as igrejas funcionam dessa forma, como eu acabei de citar aqui para você. Bom, mas vamos lá. A oração introdutória é uma oração que se faz no altar, juntamente com os obreiros, as obreiras que estiverem ali, os presbíteros, pastores e tal. Depois da oração introdutória, pode-se cantar um louvor de abertura ou já ir para a palavra introdutória. Aí fica a critério daquele que está na direção do culto. Depois da palavra introdutória, que é uma palavra de no máximo 5 minutos, não é uma palavra delongada, uma palavra extensa, uma palavra curta de no máximo 5 minutos. Após a palavra introdutória, pode-se o Ministério do Louvor cantar alguns louvores, ou dar oportunidade para os departamentos louvarem ao Senhor, dar oportunidade para os irmãos que estão ali presentes também. Isso também varia de igreja para igreja. Tem igreja que não dá oportunidades aleatórias, só dá oportunidade para os departamentos, para os grupos e mais nada, entendeu? É algo assim bem há um cronograma a ser seguido, né? Tem outras igrejas que dá oportunidades aleatórias, o pessoal que está no culto chama ali na hora e tal, então varia de igreja para igreja. Após aquelas oportunidades, você pode estar convidando um obreiro, um presbítero, um dos pastores, para poder estar ministrando a palavra ofertória. Normalmente, a palavra ofertória ela é ministrada por um oficial da igreja, né? Um presbítero, um pastor, uma missionária, um diácono, né? Normalmente não se entrega a palavra introdutória para um membro ministrar. Normalmente se dá para um oficial, um dos obreiros, para ministrar esta palavra. Após a palavra introdutória, vem a oração para o preleitor, né? Após orar pelo preleitor, entra-se na palavra de Deus. É muito importante também ressaltar que no momento da oração para o preleitor, por exemplo, vamos supor que é um pastor que vai ministrar a palavra naquele dia ali. E quando você vai orar pelo preleitor, tem que se ter o cuidado, né, de você que vai orar, por exemplo, é um pastor, não colocar a mão na cabeça desse pastor, não fazer uma oração delongada pelo pastor, pedindo a Deus para abençoar a palavra. A palavra ela já é abençoada, não precisa de receber uma bênção, né? A gente faz a oração apresentando aquele ministro ao Senhor, pedindo a Deus que tire as barreiras, pedindo a Deus que venha dar a ele uma porção dobrada da unção para ele ministrar aquela palavra naquele dia, coisa e tal. Assim, uma oração bem singela, rápida e uma oração abençoando a vida daquele pregador. Evita-se colocar a mão na cabeça, se for um pastor, né? A não ser que seja um outro pastor fazendo isso. Mas normalmente não se faz esse tipo de coisa porque é antiético. Colocar a mão na cabeça de alguém é algo muito sério, é algo muito sério. Num outro vídeo eu posso estar explicando sobre isso, sobre colocar a mão na cabeça de outra pessoa, né? Mas vamos se ater aqui a como dirigir um culto, né? Aí vem a palavra, a mensagem. Normalmente dá-se
a mensagem de 30 a 45 minutos. De 30 a 45 minutos é o tempo normal que se costuma as igrejas dar para o pregador. É um culto de 1h30, 2 horas, é uma palavra de 45 minutos no máximo. É um tempo aí bacana, um tempo bom para se ministrar uma palavra de Deus. Caso o pregador precise de um pouco de tempo, um tempo a mais, não há nenhum problema. A palavra ela sempre tem que ter muito respeito e primazia dentro de um culto. Só não pode também exceder ao limite do horário do culto, né? Se o pregador precisa de mais tempo, já é ideal que passe a mensagem para ele mais cedo, para que ele tenha mais liberdade de pregar a palavra de Deus. Após a pregação, vem o encerramento do culto. O encerramento, você pode chamar as pessoas para ir lá na frente orar, após a mensagem. Quem creu nessa mensagem, quem quer receber uma cura, quem quer aceitar Jesus e tal, chama o pessoal para ir lá na frente orar. Também não é uma regra, tá? Isso aí fica a critério de cada igreja. Após vem a oração final com a bênção apostólica. Normalmente quem dá a bênção apostólica é o pastor presidente da igreja, a não ser que ele dê a liberdade de outras pessoas fazerem isso, tá? Obreiro não dá a bênção apostólica, diácono não dá a bênção apostólica, membro não dá a bênção apostólica. Bênção apostólica é para presbítero, é para evangelista, missionária, missionário e pastor ou apóstolo ou bispo, tá? Não se dá bênção apostólica para diácono ministrar, para diaconisa, para obreiro. Não é uma função deles, tá? Essa função de bênção apostólica é de presbítero em diante, tá bom? Bom, querido, eu acho que não é difícil dirigir um culto, né? E tá aí as informações. Se você gostou, que você possa dar aí um joinha, aquele likezinho, se inscrever aí no nosso canal, para que a gente possa estar cada dia mais produzindo mais vídeos que possam ser interessantes para você trazer um certo conhecimento que você precisa, tá bom? Deus abençoe, um abraço. Aqui é o seu apóstolo Bruno Silva. Fique com Deus.